pesquisar antes de ir gastar dinheiro no armarinho ou comprar as coisas na Shopee. Que são algumas dicas que, para quem tá começando, pode ajudar, né? Sobre, por exemplo, que tipo de agulha escolher, que tipo de lã escolher. Porque muitas vezes a gente entra no armarinho e fica meio deslumbrada e quer comprar um pouco de tudo, né? E nem sempre é possível. Então, talvez se você souber mais ou menos o que você pode priorizar para começar no crochê, talvez seja interessante. Aqui tá alguns tipos de agulha, né, que existem. Essas de ferro são mais baratas, porque é só agulha de ferrinho mesmo. Você pode comprar de 1 a 2 a 3 para ter variação, né, de tamanho, porque às vezes é interessante você ter uma menor e uma um pouco maior, dependendo do que você vai fazer. Elas são as mais baratas, mas elas também são as menos confortáveis. Então, se você tá querendo investir muito pouco dinheiro para começar a fazer, tipo comprar uma agulha e uma linha e ver se você gosta e tudo mais, talvez esse aqui seja interessante. Mas a longo prazo, ela vai cansar a sua mão e você pode, né, desenvolver dores e tudo mais, vai depender muito de quanto crochê você fizer também. Essas que tem um cabo assim, elas já são mais confortáveis, né, para segurar. Essa aqui é a que eu mais uso, de 3,5. Passei um esmalte por cima porque tava saindo o número daqui, porque eu comprei ela na China, né, então a qualidade dela é menor, mas ela funciona muito bem. Veio todas essas aqui. Talvez você não precise de um kit tão grande, porque daqui eu uso 3, 4 no máximo. Mas é interessante ter uma boa variação, se for uma coisa que você vai querer fazer, se te interessou, se você gostou de fazer. Essa aqui pra mim funciona muito bem. Eu já tive umas de cabo mais emborrachado. Também funciona muito bem, até que o cabo começou a se desfazer, porque ela não era de uma marca assim, marca grande e boa, né? Era da Daiso. Ela funcionou bem por anos. Vou pôr uma foto das que eu tinha aqui. Ela funcionou bem por muito tempo, mas o cabo dela começou tipo a derreter, assim. Aí eu troquei pra essas aqui. Essas aqui eu tenho porque eu ganhei, que eu herdei muita coisa, né? Eu ganhei de amigas e tudo mais. De amigos. Agulha. Se for uma coisa que você meio que já sabe que você vai gostar, ou então que você tá podendo investir um pouquinho mais, essas com cabinho assim são mais confortáveis. Essas assim, só o metalzinho é menos confortável. Dependendo do tamanho do projeto que você for fazer também, é interessante, de repente, investir numa melhorzinha assim. E sobre tamanho, vai depender muito do que você vai fazer também. Por exemplo, para você fazer roupa, essa aqui é um tamanho 3, né, amigurumi. Esse aqui eu fiz com agulha 3,5. Então vai depender muito do que você quer fazer também. Se você quiser fazer um tapete de fio de malha, você vai precisar de uma agulha maior, sabe? Mais robusta. Pela grossura do fio mesmo. E vai depender muito de como você gosta também de crochetar. Por isso que eu sempre falo, é bom tipo ter uns 2 tamanhos próximos, assim. E aí você tem espaço para escolher, né? Aquilo que você se adapta mais. Porque às vezes você começa a fazer alguma coisa e não é que tá ruim, né? É que você não se adaptou. Mas talvez se você tivesse outra agulha, talvez você pudesse ter esse jogo de eu vou começar com essa. Quando eu comecei a fazer crochê, a minha correntinha de base sempre ficava mais apertada. Eu tava tensa e tudo mais. Então ela ficava sempre mais apertada. Eu já começava com uma agulha maior do que a linha pedia, porque eu sabia que eu ia apertar muito o ponto. E aí falando sobre linhas, né, sobre lãs. Tem de acrílico e tem de algodão. Tanto faz a sua preferência, né? Depende muito de para que você vai usar. Por exemplo, um porta-panela, você não pode fazer ele de acrílico, porque ele vai derreter, porque a panela vai estar quente, né? Então aí o ideal seria um de algodão. Uma coisa assim, de modo geral, que seja de algodão, seja de... Esse aqui é um barbante, né? Multicor. Uma coisa ideal para você escolher, na hora que você escolher, é a cor. O ideal seria uma cor assim, não muito escura, para não forçar muito seus olhos, para você poder entender o que cada ponto é, né? Entender a estrutura do crochê, cada ponto, onde você está entrando, onde você está saindo. Então eu diria para você escolher uma lã que não seja tão escura. Pode ser clara, pode ser branca, né? Uma mais clara não teria esse problema, mas uma mais escura teria. E o cuidado pode ser uma colorida, assim.
pode ser de acrílico ou de algodão, né, de barbante. Esse tipo de lã aqui, que tem uma troca de cor muito rápida, tá vendo? Daqui ela foi pro preto, pro cinza, pro branco, ela já vai de novo pro preto, pro cinza, pro branco. Então ela tem uma troca de cor muito rápida, tanto que você olha a bola dela assim, você vê várias cores, né? Essa aqui, apesar dela ter também um degradê, essa aqui, apesar de também ter um degradê, é mais uma coisa mais suave, tá vendo? A diferença entre as cores, né? É mais suave. Eu não compraria uma que tenha uma troca de cor muito forte assim no começo, porque vai dificultar você enxergar os pontos também, aonde você tem que entrar, onde você tem que sair, aonde você tem que puxar o quê. Mas não quer dizer que você não possa começar fazendo alguma coisa dessa aqui, mas vai ser mais difícil nos seus olhos você enxergar o que você tá fazendo. Seria mais para quando você já tá mais intermediário. Mas para ser mais assertivo, uma cor sólida, e aí não tem erro, né? Outra coisa que você vai precisar vai ser uma tesoura, né? Pode ser essa de bordado, essa que eu já tinha, porque eu já tinha comprado para fazer bordado, então eu uso ela e eu tenho uma outra também de arremate. Mas se você tá começando, você escolhe uma tesoura, não precisa ser pequena, não precisa ser uma tesoura enorme de cortar tecido, uma tesoura normal, certo? Se tiver uma tesoura em casa também nem precisa comprar. E uma agulha de tapeceiro, que vai ter de vários tamanhos. Essas três aqui eu uso para arrematar. O que vai ser mais diferente vai ser o tamanho dela. Então, se você está fazendo uma coisa muito pequena, o ideal seria uma menorzinha, né, para não arrebentar, não arregaçar muitos pontos. É ótimo para finalizar, né, a peça, para fazer arremate e tudo mais. Essa aqui também, que é um intermediário, né? Ela é um pouco maior, a cabeça dela, o olho dela é um pouco maior. E esse aqui é muito grande para, por exemplo, finalizar uma coisa como um amigurumi, que essa aqui foi feita com linha amigurumi. Então, seria para uma coisa mais rústica, tipo um barbante, né? Até porque a linha do barbante não entraria nessa pequenininha aqui. Então, você pode ter uma ou duas, depende do que você vai fazer. Se você quiser fazer amigurumi, você pode já começar a comprar as coisas especificamente para amigurumi, ou você pode comprar o básico, né, o médio, que você vai conseguir fazer, por exemplo, um cachecol, um gorro, um amigurumi. Você consegue experimentar mais, né, se você tem a ferramenta mais mediana. Essa aqui é outra agulha que eu tenho, que também é de arremate. Eu comprei porque tava lá, eu vi, vou comprar. Tanto faz qual das duas você vai usar. Eu uso a que tá mais perto de mim, na hora que eu tô terminando. Então aqui você, na verdade, você também não precisa gastar dinheiro com isso, se você não quiser, né? E eu tenho vários, porque eu sempre esquecia, eu sempre perdi onde tava, eu esquecia onde tava, e eu ia lá e comprava outro. Tenho mais ainda, esses aqui são só os que eu selecionei aqui, que é para o dia a dia, quando eu tô fazendo alguma coisa. Isso aqui vai ajudar muito quando você tá começando também, porque você vai marcar onde tá o começo e o final da sua peça. Mesmo que seja uma peça retangular, porque no amigurumi é essencial você marcar onde você tá. E mesmo que seja uma peça retangular, ainda assim ajuda muito. Aí tem esse tipo cadeado, que você tem um controle melhor sobre a peça, tipo assim, você marcou ali, vai ficar marcada ali, porque tá fechado, né? Tá um cadeado. Então, se você de repente tá levando no ônibus pra fazer, ou assim, tá entre trabalho, né? Enquanto você tá indo pro trabalho e você quer fazer crochê, é uma boa, porque você não vai perder aquele ponto, porque ele tá travadinho aqui, tá trancafiado aqui. Esse aqui também é bom, eu gosto dele, depende do tamanho da peça que você tá fazendo. O que eu comprei foi na Daiso, tem 3 tamanhos. E esse aqui também é muito bom. Depende. Mas ele fica aberto, você pode perder, né, um ponto e tal. Mas ele também funciona. Depende muito do que você vai se adaptar. Eu tenho os 3, então eu uso os 3. Mas eu tenho os 3 porque eu nunca lembrava onde estavam os meus, né? Sempre perdia. Então eu acabava comprando. Vou no armarinho e comprei. Eu não precisava de tudo isso. Eu poderia ter economizado dinheiro e comprado mais lã, né? Se você não tá querendo gastar dinheiro, você pode usar resto de fio. Eu nunca consegui usar o resto. Eu nunca consegui usar o resto do fio porque eu acabava sempre com medo do fio sair
de enquanto eu tava fazendo crochê. Mas tem gente que usa pedacinho de fio. Eu não consigo porque eu tinha medo de perder. Mas uma coisa que você pode usar é um clips, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Você dá a volta aqui assim no ponto e tá marcado do mesmo jeito. E isso aqui é muito mais barato do que um marcador de ponto. Você não precisa comprar um marcador de ponto se você não quiser. Mas uma coisa que você pode economizar é gastar dinheiro no lã, né? E é isso, eu espero que tenha ajudado, né, a escolher o seu arsenal para você começar a fazer crochê. Eu vou deixar alguns links de coisas que eu acho interessante para quem tá começando, um kit iniciante, né, que eu montei na Shopee, no meu link de afiliados na descrição. E é isso.